Sejam bem-vindos para mais um estudo do VICEB da semana 3 a 9 de fevereiro. Nós iremos estudar essa semana as sessões 6, 7, 8 e 9 de Doutrinas e Convênio. A gente estudando, juntos aqui, a gente pode aprender como foi glorioso o Espírito do Senhor e essas revelações que Joseph Smith teve nessas sessões. E foram muito bom aprender essas coisas e ter a oportunidade de compartilhar com vocês hoje. E também uma coisa que eu também achei fascinante foi o propósito do Pai Celestial, porque tudo teve um propósito. Na história dessa semana, nesse relato, um jovem professor chamado Oliver Cowdery aceitou um emprego para dar aula em Manchester, em Nova York. E coincidentemente, que nada é coincidência, ele foi parar, alugar, alguma coisa assim, um canto para dormir, e esse canto era a casa dos pais de Joseph, E eu vi que isso era um propósito que Deus já tinha para Oliver Cowdery, o professor, a qual já era empregado, nessa cidade. E eu pude ver que depois disso, que ocorreu essa história, depois ele tomou mais curiosidade, e ele foi vendo mais e ele queria saber mais sobre a história de Joseph Smith. E a partir de um tempo, que acabou o ano letivo da escola, na qual ele era professor, aí ele foi atrás de Joseph Smith, falou, e ele pôde ajudar na obra maravilhosa do Pai Celestial. E ele pôde assim, ajudar Joseph Smith na tradução do livro de Mormon e mais alguns livros dentro do livro de Mormon. Como o Adriano já falando, não foi uma mera coincidência. O Senhor já estava preparando o caminho. Lá no 4, a revelação foi dada ao pai de José, no caso, José Sênior, foi dado a ele, e ele, quando chegou em casa, antes, o professor, como ele estava falando, o professor já tinha aparecido lá, porque naquela época era costume os professores morarem na casa dos alunos, Era tipo assim, dado um apoio. E quando ele chegou lá, como ele estava falando, ele já tinha escutado na cidade a respeito de José, que ele tinha recebido revelação, sobre o anjo que tinha aparecido a ele, que ele tinha umas pragas para traduzir, e ele se interessou. Um homem muito inteligente e aplicado, se interessou para saber a história e perguntou ao pai de José como é que é essa história. E ele ficou receoso para falar porque a família já vinha sendo perseguida. E por esse motivo ele parou. Mas foi quando o pai de José foi à casa de José que teve a revelação da sessão 4, que a sessão 4 foi especificamente para o pai de José. Que ele chegou na casa de José e disse: olha, eu quero ajudar nesse trabalho. O que eu posso fazer? Deu uma revelação para mim aí. O que eu posso fazer? Ver se você consegue receber uma revelação do que eu devo fazer. E foi quando ele recebeu a revelação que já falamos na semana passada, na sessão 4. E falou sobre a obra missionária mesmo, não sendo que essa revelação 4, a sessão 4, não é especificamente para os missionários, O missionário usa ela. Mas ela foi feita para todos os membros, todo membro é chamado ao campo missionário. E naquela época ainda não havia organizado a igreja, então não tinha missionário ainda no campo. Então foi dado a ele o que ele deveria fazer, que ele deveria ser também um missionário, o campo já estava pronto. E ele aproveitou quando ele voltou para casa, já que o professor estava procurando saber, aí ele começou a explicar, Já passou o meu dele, Aí ele começou a explicar o que era que tinha acontecido, e ele ficou mais interessado ainda.
E aí a Olivia Carlos disse, agora não vejo a hora de terminar o ano letivo. Que assim que terminar eu vou procurar a Josi para ver o que eu posso fazer também para ajudar. E foi quando ele chegou lá, né, terminou o ano letivo, ele foi, quando chegou lá, começou a conversar, assim, antes disso, ele teve um sonho, né, ele viu as placas. Então ele recebeu uma revelação do Senhor, que esse trabalho era verdadeiro. Aí se interessou mais ainda de ir. Aí quando ele chegou lá, conversou com o Josi, e ele começou novamente a tradução, né, das placas. No caso, as 116 ficaram para lá. O Senhor disse, olha, disse para Josi. Antes, quando foram perdidas, 116, ele disse, aguarda, Josi, para, né? Não traduz agora, aguarda um pouco. E o Senhor já estava sabendo que vinha um filho do Senhor, né? Já vinha a Olivia Carlos para ajudar ele a se preparar na tradução. Então o Senhor já estava preparando o caminho para ele. Aí ele aguardou, como o Senhor mandou, e chegou a Olivia, disse, um anjo apareceu na vida dele para ele começar a traduzir. Porque ele era muito ocupado, cuidando dos filhos, já tinha perdido um filho, né? Mark Herman, ele já tinha parado, o Senhor já tinha perdoado ele, disse a ele, olha, você já está perdoado, a gente viu nas outras aulas, né? Já foi perdoado, mas você não vai deixar não, se arrependa que você vai ser também uma das testemunhas do livro de Mórmon. E aí eles começaram a tradução do livro de Mórmon, recomeçaram novamente a tradução do livro de Mórmon. E ele traduziu o livro de Mórmon. Deixa eu ver aqui os livros que ele traduziu. O primeiro Neve, o segundo Neve, Jacó, Enos, Jalom, Omni. E ele começou essa tradução já do livro de Mosias até Moroni. Aí depois ele começou esse livro aí. Então ele começou essa tradução, deixa eu ver aqui, para eu não falar e esquecer da data. Ele começou em 7 de abril e veio terminar já o livro no mês de junho, dia 30 de junho. Quer dizer, um espaço pequeno. Para a pessoa fazer uma tradução, às vezes você vai, escreve, apaga, né? Está errado, não sei o quê, mas ele não. Ele traduziu pelo dom de Deus. Se era pelo dom de Deus, ele ia direto, ele não perdeu tempo nenhum, por isso que ele traduziu rápido. Se fosse um livro qualquer, se ele tivesse feito essa tradução sem ser pelo dom do Senhor, ele ia demorar muito mais, porque ele tinha aquele negócio, será que está errado, será que está apagado, será que a letra é assim, será que a tradução é assim? Mas não, ele foi recebendo e ele anotando. E a Olivia conseguiu terminar o livro com ele, pelo dom do Senhor. Então, o livro de Mórmon, ele é uma tradução dada pelo Senhor. Foi traduzido pelo Senhor, pelo dom do Senhor, não foi coisa inventada de Josi, né? E homem nenhum poderia escrever um livro em tão pouco tempo, né? Como o livro de Mórmon é. E aí ele diz assim, vamos ver na Revelação, no 4:7, seção 4. Pode ler direitinho para mim? Pedi e recebereis, batei e ser-vos-ás aberto. Amém. Então isso aí foi dado uma revelação, ele pediu, né? Olha, ele pediu ajuda ao Senhor para ser um tradutor e ele conseguiu. Aí ele disse assim, perguntou para Josi, a revelação 6, que é da aula dessa semana, a revelação 6 foi dada a partir daí, que ele tinha dúvida, será que realmente eu recebi essa revelação, aquilo que eu sonhei, será que foi verdade? Né? Então ele ficou em dúvida se realmente ele foi escolhido pelo Senhor para traduzir. E ele mandou perguntar a Josi, pergunta isso, se realmente foi uma revelação que eu tive. Ele não confiou. E além disso, ele tinha um certo distanciamento do profeta. Ele não era alguém que estava próximo ao profeta. Então, imagina você ter esse sentimento e ele ficar com dúvida, porque inicialmente ele ouviu da mãe de Deus, ele ouviu do pai de Deus. Mas eles fizeram uma coisa bem interessante. Você precisa perguntar ao Senhor.
eles disseram ao Oliver Cowdery, né? Para que ele pudesse realmente ter certeza, porque você vai ouvir de muitas pessoas, mas você precisa perguntar ao Senhor, né? Então, com essas dúvidas que ele tinha, com toda a atmosfera que o profeta Joseph Smith tinha vivenciado com Mark Henry, então existia uma atmosfera muitas vezes de medo, né? E que continuava, porque eu passei por uma situação muito difícil, vou recomeçar a tradução, e eu preciso de alguém ao meu lado, né? Naquele período ainda ainda continuou um pouco, mas eu preciso de alguém que pudesse me ajudar nessa tradução. E aí o Senhor, eu não tenho nem dúvida, que é o Oliver Cowdery, ele foi enviado pelo Senhor para ajudar o profeta nessa tradução, não é? Porque ele sabia que teria alguém que pudesse auxiliar o profeta naquele momento. E aí originou-se realmente a seção 6 de Doutrina e Convênio, que assim é uma seção que vem nos ensinar como a gente pode sentir que o Senhor está mostrando através da nossa mente e do nosso coração. Então, tem muitos versículos aqui e o Senhor ele nos ensina um padrão que ele estabeleceu. Como a gente pode aprender a receber a revelação do Senhor, né? Então, é um padrão para a nossa vida, não só para a vida espiritual, não, mas para a nossa vida temporal, para as decisões que a gente precisa tomar nas nossas vidas, seja para os nossos filhos. Então, essa é a maneira que o Senhor estabeleceu, é um padrão que nós membros da igreja, as pessoas podem usufruir desse privilégio maravilhoso que é poder receber uma revelação. Está vendo? Eu fico assim, eu fico assim, bem abismado com o relacionamento que eles tinham com o Senhor naquela época, porque Oliver chegava e Joseph, era como se ele fosse perguntar a um amigo dele: olha, Joseph, pergunta ali a meu amigo se eu posso fazer tal coisa, pergunta ali a teu amigo se eu posso fazer isso. O que de lá para cá mudou, que hoje não é desse jeito. A gente não chega assim e pergunta: ó, fulano, pergunta aí a Deus o que eu posso fazer isso. Ou será, vou lá no profeta, perguntar ao profeta, pergunta aí, o presidente Nelson, pergunta aí a Deus se eu posso fazer isso ou aquilo. Eu acho que os conselheiros dele devem fazer isso com ele, né? Deve ser tão próximo, deve perguntar a ele quando quer fazer alguma coisa. Aí eu acho que a gente devia trazer isso também para a vida da gente aqui, né? Para que quando a gente fosse fazer uma coisa, perguntar ao Senhor, ou pedir assim: ó, fulano, pergunta aí ao Senhor como é que a gente faz isso aqui. Eu estava vendo sobre a questão de revelação, que existe uma revelação específica, existe revelação pessoal. A específica é aquela que o senhor diz, eu estava vendo exemplo, né? Que o senhor disse para a Neto: vai, mata ela não. É uma específica. O senhor especificou o que você vai fazer. E existe a revelação pessoal, que é aquela que você, todo mundo tem esse direito. Todas as pessoas recebem revelação. A revelação pode ser, nós podemos receber revelação para nós, podemos receber para a nossa família. Só o profeta que recebe revelação para toda a humanidade, só ele tem esse direito. Mas nós podemos receber a nossa própria revelação. E essa revelação também não é dada de graça, não. Nós temos que fazer como a Olivia. Ele teve interesse, né? Exato. Ele procurou saber, veja, ele procurou saber na casa sobre informação, né? E ele se preparou para isso, ele acreditou e foi atrás, buscou, teve fé, foi lá e disse a Josi que estava lá querendo ajudar, né? Mas mesmo assim ele ainda ficou assim: será que realmente eu sou? Ele estava acreditando: será que realmente eu sou um tradutor? Escolher para traduzir aqui. Eu queria que a gente pudesse ler, Graça, alguns versículos que eu acho que ilustram bem esse momento. Interessante que ele primeiro reafirma para o profeta e para Oliver também, né? És que tens um dom e és abençoado por causa do teu dom. Lembra-te de que ele é sagrado e divino alto. Então o Senhor está moldando Joseph e corrigindo algumas coisas. Não tá? Vocês sentem isso? O Senhor estava corrigindo, o Senhor estava moldando, o Senhor estava preparando.
E ele começa, né, nesse versículo, nessa seção, no versículo 10, e ele começa, ele continua. Foi no 10 agora que eu li, da seção 6. Então, ainda tem, eu acho que os dois outros versículos que a gente pode ir. 14, 15, 16, 22. O 11 também, que é o 11. No 11 ele fala: e se perguntares, conhecerás mistérios que são grandes e maravilhosos. Portanto, exercerás teu dom, para que desvendes mistério, para que leves muitos a conhecerem a verdade. Sim, para convencê-los do erro dos seus caminhos. Então você tem um dom. Ele vai estar dizendo a Deus, você tem um dom e você pode perguntar que você vai conhecer o mistério. Mas a responsabilidade que você vai ter por conhecer esse mistério é grande. Então, quando você perguntar, pergunta você vai entender. Mas se saiba que a responsabilidade é grande que você vai levar. É porque ele já estava ali querendo ser o tradutor, né? Aí o Senhor disse, aí, você está querendo ser tradutor? Então, tá, a responsabilidade é grande. Vou te dar um dom aqui. Eu tenho um dom, agora vamos exercer ele. Aí o Senhor disse, calma, que vai chegar o seu tempo, né? E você não vai deixar de ser uma das testemunhas, né? Exato. E ele fala, eu acho que ele diz assim um recado com muita clareza, né? Aqui no versículo 18, ele diz assim, portanto, seja diligente e apoia fielmente o meu servo Deus em qualquer circunstância difícil em que ele se encontrar, por causa da palavra. No 20, ele diz, eis que tu és Oliver e falei contigo por causa dos teus desejos. Portanto, entesoura essas palavras no coração, ser fiel e diligente na observância dos mandamentos de Deus e envolver-te nos braços do meu amor. E o Senhor estava dizendo da importância dele, mas o Senhor estava dando as regras, as diretrizes. Né? E ele seria apenas uma pessoa que ele poderia ser uma testemunha, né? Mas o Senhor era o padrão que o Senhor estabeleceu. Existem. Você conhecia o desejo dele, né? Dele, do coração. O desejo do coração dele, mas ele ainda deu um alerta a ele. Ainda deu um alerta. E tesoura essas palavras no teu coração. Então, se for fiel e diligente. Eu gostei do 14, quando ele disse assim, em verdade, te digo, bem-aventurado és pelo que fizeste, porque me procuraste e eis que tantas vezes, quantas inquiriste, recebeste instruções do meu Espírito. Se assim não fora, não teria chegado ao lugar onde agora estás. Então, às vezes, nas nossas vidas, a gente fala assim, eu cheguei onde eu estou agora por causa de mim. Porque se eu tivesse desistido quando o missionário me deu as palestras, eu estaria aqui agora? E se eu não ler a Escritura todos os dias, será que eu vou estar aqui nessa hora? Será que eu vou estar tomando sacramento no próximo? Entendeu? Será que se eu não perseverar, se eu não for ao templo, o que é que vai acontecer comigo? E muitos dizem até que eu cheguei aqui porque é mérito meu e eu estudei para isso. Não estudou, é o Senhor nas nossas vidas, né? É o Senhor. E o Senhor, ele vai moldando a nossa vida, apagando as nossas arestas, as nossas imperfeições, porque nós somos imperfeitos. E o profeta e Oliver também era. E o Senhor, ele foi lá, orientando, apagando as arestas, dando as informações que eles precisavam, dando confiança. Eu costumo pensar que até o Senhor estava mostrando a mão maior, viu, aqui. Ele estava corrigindo e, ao mesmo tempo, ele estava mostrando uma mão maior, passando confiança para eles, né? Como a gente corrige um filho, muitas vezes a gente faz isso. A gente corrige, a gente muitas vezes é duro, mas a gente depois lá mostra o amor maior realmente que aquela pessoa precisa. Mas o Senhor foi muito claro quanto às responsabilidades de um e de outro, né? Para que não pudesse isso ser confundido. E o que ele disse no 6,16, ainda dizendo, sim, digo-te, para que saibas que ninguém há, a não ser Deus, que conheça teus pensamentos e os intentos de teu coração. Então o Senhor sabe, nos conhece e sabe quando a gente vai querer cair, porque Ele nos conhece. Então Ele disse, se acalma, eu conheço você. Sei que você é uma pessoa interessada, então continua aí traduzindo, né? Escrevendo.
para que você foi chamado. E no 22 ele diz, ainda no 6, né? Em verdade eu te digo, se desejas mais um testemunho, volve tua mente para a noite em que clamaste a mim, em teu coração, a fim de saberes a respeito da verdade dessas coisas. Então ele disse, olha, volta para lá, para você, sua mente, né? Resposta incrível, né? O Senhor disse, volta para tua mente lá, aquela noite que você orou e você não viu as placas. Então é só isso. O testemunho está aí, né? Ele ainda disse no 22, não dê paz à tua mente quanto ao assunto, que maior testemunho pode ter que o de Deus? Né? Eu já te dei paz, tu já sabe que você é o escrevente. Então, fique aí, por enquanto é só esse o trabalho seu. E você já sabe que as placas são verdadeiras, né? E tudo que o trabalho de Josi que ele está fazendo é verdadeiro, você já tem um testemunho, então se acalma, calma teu coração. Uma coisa que eu acho muito interessante, né, sobre tudo isso, é que eles foram guiados pelo Espírito do Pai Celestial. Né? O primeiro tópico mesmo que vem sendo dessa semana, ele fala um pouco sobre isso. Ele fala, o Pai Celestial fala por meio do Espírito Santo. Então, eu vim lembrar da escritura que ela se encontra em Moroni 10, do 4 e 5, que fala assim, e quando recebeste estas coisas, eu vos exorto a perguntar-vos a Deus, o Pai Eterno, em nome de Cristo, se essas coisas não são verdadeiras. E se perguntasses com um coração sincero e com real intenção, tendo fé em Jesus Cristo, Ele vos manifestará a verdade delas, pelo poder do Espírito Santo. E pelo poder do Espírito Santo, poderei saber a verdade de todas as coisas, né? Então, quando eu li essa escritura, né, que eu relacionei, eu pude ver que eles se esforçaram para ter um coração sincero e com real intenção, tendo fé em Jesus Cristo, para eles obterem a resposta que eles tiveram, a resposta e o propósito que tiveram, né, que também foi criado pelo Espírito Santo, né, que a resposta que teria as testemunhas do livro de Mormon, a resposta da oração de Joseph da restauração, a resposta de várias orações dele, né? Eu acho que adiante ainda tem a resposta sobre o batismo também, que eles falam sobre, porque você foi batizado, tem um vídeo que mostra assim, que Joseph fala assim, você foi batizado? Aí ele fala, não. Aí o outro foi e fala, e tu foi? Aí, não. Aí eles, por que está falando sobre batismo? Aí eles vão lá procurar sobre o batismo, e eles recebem também outra revelação. Eu achei muito interessante. Essa escritura, a escritura missionária, realmente o padrão que você descreveu é perfeito. Tem uma real intenção, tem um coração sincero, e aí o Espírito Santo não pode impedir, pelo contrário, ele vai mostrar. Então, como ele diz, que é o poder do Espírito Santo poder saber a verdade de todas as coisas. E esse é o padrão, e eles tinham esse desejo de coração sincero, né? Então, o Espírito, ele vai realmente iluminar, ele vai mostrar, ele vai fazer você sentir que algo aquilo é verdadeiro. E foi isso que aconteceu, tanto com Oliver e com o profeta, porque existia uma real intenção, existia uma pergunta sincera, um desejo também. Ele orou ao Senhor, né? Para que quando ele disse, quando você inquiriste, né, engraçado, quando você inquiriste, né? Então, o Senhor, ele mostrou, ele confirmou. Então, a verdade, ela foi confirmada, né, por meio de algumas testemunhas, para que ele pudesse sentir segurança. E ele veio a somar nesse trabalho, ele veio a somar, veio ajudar o profeta realmente nesse momento bem difícil. Ele fala muito de sentimento, né? E no desejo do coração. Ele fala no desejo que as pessoas tinham. Mas quando ele fala que ele só tinha um desejo, ele também alerta muito eles, né? Porque ele já viu o que poderia acontecer. Até no segmento anterior, lá no capítulo 4, versículo 4, ele fala, pois embora o homem tenha muitas revelações e tenha poder para realizar muitas obras grandiosas, contudo, ele se vangloria da própria força e ignora os conselhos de Deus.
e seguir os ditames da própria vontade e de seus desejos carnais. Cairá e trará sobre si a vingança de um Deus justo. Por isso que no próximo capítulo ele vai sempre, você tem um desejo de coração, mas olha isso, olha, eu vou te revelar, mas olha, isso é a responsabilidade que tu tem. Ele sempre dá uma. Eu acho tão lindo quando ele fala no 34, e o Senhor usa como Cristo nos trata, né? O carinho que o Senhor tem por nós. A gente tem que estudar a Escritura e ponderar como o Senhor nos ama. Só o fato dele chegar e pagar pelos nossos pecados, sofrer tudo aquele sofrimento que ele sofreu, né? No Getsemane, na cruz, no Getsemane maior ainda. Mas é o que ele diz com nós no 6:34, ainda já no final. Portanto, não tem mais, pequeno rebanho, fazei bem, deixai que a terra e o inferno se una contra. Não deixai, né? No caso, né? Deixai. Deixa eu ler novamente. Portanto, não tem mais, pequeno rebanho, fazei bem, deixai que a terra e o inferno se una contra vós, pois se estiver estabelecido sobre minha rocha, eles não poderão prevalecer. Então, nada vai prevalecer. Ele disse, não tem mais. Chamou nós de pequeno rebanho. E para ele também, Olive também, né? Olive também, ele tratou, né? Não tem o que ter mais não, meu filho. Foi chamado para esse serviço. E ele também diz para ele, já no final, né? Buscai-me em cada pensamento. Não duvideis. Não tem mais. Ele acalmou ele. Ele está acalmando também. Às vezes ele está passando tantas provações na vida da gente. A gente acha assim, eu não vou dar conta disso, eu não vou dar conta daquilo. Como é que vai ser? Eu saí de casa hoje, eu não quis nem saber, eu vou embora. Deixa as coisas. Quando eu chegar, as outras coisas serão acrescentadas. E deixa para lá, porque a gente tem que buscar primeiro o Senhor. Priorizar, né? É a prioridade. É amar a Deus acima de tudo. Então, ele é um exemplo de Joseph, né? No mesmo vídeo que eu vi a revelação, né, de Joseph, estava chegando de noite, eu acho que era umas 8 horas mais ou menos, né? E do nada, Joseph ele vê pedras sendo tacadas na janela dele e na esposa dele. Ele começa a correr, ele olha e ficam assim, ó, espantados, e eles olham porque eles estavam sendo perseguidos pelo mundo, né? E no 34 ele fala muito bem que pode deixar que o mundo, a terra e o inferno seja contra você, mas se tiver estabelecido a rocha dele, né? Ele vai estabelecer você. Então, as perseguições que Joseph teve, né? Depois não, nos momentos que ele estava tendo as revelações, tudo mais, estava contando um pouco como queria acreditar, poderia levar esse versículo 34. Na sessão, dando um pulo, a gente está no horário porque é apertado, né? A gente vai para. Quer pensar alguma coisa da sessão 7? Ou quer dar uma passada? Vamos passar para 8. Vamos para a sessão 8? Perfeito. Essa sessão 8 já é um momento, encabeçado da sessão falando sobre o Senhor deu a esta. Senhor Deus, essa revelação é resposta à sua súplica. A revelação foram dadas pelo poder do Espírito Santo, conhecimento dos mistérios de Deus e do poder de traduzir o registro. Então, o primeiro versículo da sessão, ele diz assim: Oliver Cowdery, em verdade eu te digo que, tão certamente quanto vive o Senhor, que é teu Deus e teu Redentor, tão certamente receberás o conhecimento de todas as coisas que pedires por fé, com um coração honesto, crendo que receberás conhecimento concernente à gravação de velhos registros, que são antigos, das quais contém aquelas partes das minhas escrituras, das quais se falou pela manifestação do meu Espírito. Então ele começa a falar para Oliver especificamente, dizendo as coisas que ele vai aprender, as coisas que ele vai passar como profeta do limite, não é? E aí isso, né, imagina só, aquele homem que chegou, que inicialmente era um homem desconhecido, não era alguém que estava naquela atmosfera com Deus, mas era alguém desconhecido, não é? Que chegou na cidade, mas um estrangeiro, mas o Senhor enviou ele para que ele pudesse auxiliar
para que ele pudesse ser um instrumento das mãos do Senhor, né? Para poder auxiliar o profeta naquele momento, que não era um momento fácil, era assim, a atmosfera da vida do profeta parece que nunca teve calmaria, né? Nunca. E ele chegar assim, ele chegar na casa dele, já um homem preparado para isso, né? Preparado para o Senhor. O Senhor disse lá no 4, né? E ele chegar até a casa da família, né? De José, chegar até lá, ser um homem preparado, professor. Era professor dos irmãos dele, né? Exato. E ele procurou saber e sentir o Senhor ter revelado para ele. Então, tudo encaminhado para que desse tudo certo. Né? Então, era alguém que realmente ia contribuir, porque não era um professor, era um escrevente, é um homem que sabia escrever. Né? Então, é alguém tudo assim que o Senhor lhe chamou, o Senhor lhe preparou. A tua função é essa daqui, ó, para ser o escrevente. Isso aqui que no momento é que você vai, as outras, quem sabe, futuramente possam ser dadas a você. Mas a missão que foi dada a ele. Nesse momento é essa, né? E isso foi que, a partir desse momento, talvez ele houve uma compreensão maior. É porque ele queria saber das sessões, né? Mandando os outros perguntar se ele podia ser o tradutor. Ele podia ser o tradutor, se ele poderia ser o tradutor. Mas o Senhor enfatizou a ele aqui, né? O Senhor enfatizou, então ele até pede, né? Mas assim como o profeta já tinha passado as experiências com Marco, né? Eu acho que o profeta ele já estava um pouco mais maduro. Vocês concordam com isso? Isso mesmo, já. Que vai acontecer, né? Agora não é mais não. Ele não é mais não, ele já estava mais cuidadoso. Se eu falar isso mesmo, acabou. É quando a gente pega um carro a primeira vez e começa a andar, a gente está, normalmente está mais cuidadoso. Então o profeta ele estava mais cuidadoso, porque ele sabia realmente, quando o Senhor o corrigiu, que ele não podia mais errar. Né? O Senhor disse, ó, tu vai voltar a traduzir, mas você precisa ser reto. Foi isso que aconteceu. Né? Então, mesmo que tenha esse pedido do escrevente, ele até faz reafirma esse pedido no versículo, acho que é o versículo 11, né, Graça? O 2 não entrou o 2 não, né? Não, a gente o 2, logo ele disse para ele aqui no 2, sim, eis que eu te falarei em tua mente, em teu coração, pelo Espírito Santo que virá sobre ti, e que habitará em teu coração. Olha quando o Senhor nos dá uma revelação, Ele fala na nossa mente, em teu coração. Então, a gente recebe na mente da gente e a gente sente. O coração confirma. E aí a gente sabe as coisas que veio do coração, são coisas verdadeiras, né? Minha mãe sempre diz assim, o coração não mente. Né? A mente pode mentir, que a gente pode pensar, mas o coração sente. O que ele sentia que é verdade. Porque quando o versículo que você está falando, ele já disse assim para ele, né? Você já tem um dom aí, que é o dom de... ele diz isso no 6, né? No 6 e o 7. Dom de Arão, que é o dom que eu estava procurando saber, que é o dom de procurar minério, né? Uma máquina. Você já tem esse dom. E aí ele diz que esse não é teu único dom, né? Ele diz que não é o único. Que não é o único dom. Ou seja, quer dizer, eu sempre disse pra gente também isso, olha, tu estás fazendo isso aqui, mas não é seu único dom. Você pode fazer isso. Mas a gente precisa ir atrás, assim como ele foi. Nós temos que ir atrás do nosso dom. Quer dizer, ele não sabe fazer isso e aquilo. Se ele foi buscar, ele encontra. Tem gente que tem o dom de ensinar, né? O dom de ensinar, tem gente que tem. Tem gente que tem o dom de ensinar, né? Ao longo dos anos na igreja, eu lembro que eu sempre, às vezes, tentava fugir dos chamados da aula na igreja, mas sempre era levado a dar aula, né? Aí eu cheguei a um momento, Senhor, se eu fazer essas coisas na igreja, mas o Senhor me chama, a gente tem que obedecer, tem que estar questionando nada, né? Essa questão de dizer, eu outros chamados, mas o Senhor vai moldar. Isso me ajudou na minha vida profissional e tudo. Então, o Senhor me chama. Se o Senhor deu um dom, ele vai desenrolar. Exatamente. E o 9 chama atenção também. O 9 e o 10, né? Versículo 10. 8, 9 e 10. Ele está falando justamente sobre o dom. Portanto, não duvides, porque o dom de Deus, e tê-lo-ás em tuas mãos, e farás obras maravilhosas. E
nenhum poder será capaz de tirá-lo de tuas mãos, porque é a obra de Deus. Portanto, qualquer coisa que pedires que eu te diga nesse meio, conceder-te-ei, e receberás conhecimento a respeito dela. Então, estava muito claro aqui que pede que eu te digo, que seja concedido, conhecer os mistérios de Deus e que possas traduzir. E recebe conhecimento de todos os registros antigos que foram ocultos e que são sagrados e que se te há feito segundo a tua fé. Mas isso era uma maneira de dizer assim, se mantém. Né? Todo tempo o Senhor mandando ele ficar na dele. Era ansiedade, né? Querendo saber, querendo mais informação. E lá no Salmo 10 que ele fala, ele diz, lembra-se de que sem fé nada pode fazer. Portanto, pegue com fé. Não trate essas coisas levianamente. Não peça o que não deve. Então, quando a pessoa não sabe que não deve pedir alguma coisa. Esse aí foi incisivo. Sabe que não deve pedir alguma coisa, não pede não. Não pede o que não deve. Então a gente tem que ter cuidado, porque as coisas, brincadeira à parte, mas o senhor estava falando muito sério. Né? Isso aí, foca nas coisas que realmente não pede. Eu realmente aprendi. Eu aprendi muito com esse ministério da semana. Eu vi assim, por isso que o Senhor fala conosco na Escritura. A gente tem que ler a Escritura porque o Senhor fala conosco, né? E o Senhor falou muito comigo, porque eu tenho muita coisa daqui de óleo que eu tenho que aprender e colocar em prática a minha vida. E eu disse, eu lembro, eu prometo, Senhor, que eu vou mudar. Eu prometo que eu vou sair desse homem natural que eu sou. Né? Mudar essa graça. Eu tenho que melhorar a minha vida e muito. Eu tenho que deixar de reclamar também, porque reclamar não é bom, né? Mas eu não reclamo, porque vai desabafar. E ele diz, lá vamos dar para a última sessão, a sessão 9, que a gente já está aqui mostrando ali o relógio. A 9 é a resposta do 8. A 9 é a resposta, e ele diz assim, mas na verdade eu vejo essa sessão 9 como uma sessão mais acalentadora. Né? Não sei se vocês tiveram essa impressão. Uma motivação. Né? Eu acho que ele corrigiu de um lado e acalentou do outro, na sessão 9. Então ele começa a sessão dizendo assim: eis que eu te digo, meu filho, por não teres traduzido conforme me havia pedido e começado outra vez a escrever para meu servo Joseph Smith, desejo que assim continues até que tenhas terminado esse registro que eu confiei a ele. Então ele disse isso aí, né? Versículo 2, poderia ler, Daniel, por favor? Então, eis que te concederei poder para ajudar a traduzir outros registros que tenho. Olha, eu fiz aí o Adriano. Isso a gente fechou aqui com. Ser paciente, meu filho, porque isto é segundo minha sabedoria e não convém que traduza neste momento. Então, foi a resposta. Ele inquiriu o Senhor, ele perguntou, porque assim ele era um homem que tinha um bom coração. Ele queria servir, ele achava que podia servir mais. Mas não era o momento, não era quem o Senhor havia chamado para traduzir. Então, isso ele teve essa preocupação, né? Ele queria perceber. Ele é no 4, né? Eu sou chamado para ser escrever, que aqui no 4 Ele diz isso aí. Meu trabalho pelo qual é chamado é escrever para meu servo Jesus. E no 6, né, eu achei muito interessante, no 6 que ele fala assim: não murmures, meu filho, porque foi segundo minha sabedoria que agi contigo dessa maneira. Então, ele pode ter agido assim, né, duro, porque algo poderia acontecer que não estaria na visão de Deus, né? E a gente tem que perceber nesses versículos que tem coisas que a gente não vê. O Pai Celestial não deixa que aconteça para a gente não se prejudicar depois. E o Senhor diz aí assim, que tu deves ponderar em tua mente e teu coração. Me estuda. No versículo 8 ele está dizendo isso aí. O Senhor orientou, mas o Senhor disse que deixou ele ir para perguntar, para ponderar no coração dele, para ele realmente sentir que realmente era atividade. Então ele diz assim, mas é isso que eu te digo, que deves estudá-lo bem em tua mente. Depois me deves perguntar se está certo. E se estiver certo, farei arder dentro de ti em teu peito, contando sentirás que está certo.
Então o Senhor, ele faz isso com a gente. Acalma ele. O Senhor, ele No coração, na né? mente No coração. e no coração. O Senhor, ele faz isso com a gente. Quando a gente às vezes quer tanto alto, a gente está reclamando tanto do Senhor, reclamando, Senhor, eu quero isso. Mas o Senhor, ele vai dizer, calma, seja paciente. Mas agora, pensa, pondera, que o Senhor, ele realmente nos deixa pensar. Pai Celestial é maravilhoso, né? E ele diz assim, ó, se eu estiver certo, você vai servir. Né? Então, E ele fecha com 14, permanece firme no trabalho para o qual te chamei, e nem um fio de cabelo de tua cabeça se perderá, e será elevado no último dia. Amém. foi uma grandeza esse momento que quando a gente começa a leitura da sessão 6 até a sessão 9. É. A interação, assim, espiritualmente é muito forte. A gente realmente, o Espírito ele confirma pra gente que essa é a obra do Senhor. Não é qualquer obra. Esse momento de tradução do livro de Mormon é um momento que aquela pessoa que se debruça na sessão do Doutrina e Convênio desse ano vai ter experiências espirituais. Vai se achegar-se tanto ao Senhor. Saber que o Senhor preparou uma obra, está aqui restaurada. E que isso aconteceu naquele momento de tantas inquietações, de tantas dúvidas. Mas uma coisa que a gente tem certeza é que o Senhor, ele responde as nossas orações. O Senhor ele responde. Ele pode falar ao nosso espírito. E a gente pode realmente sentir. Né? Então, essa é a obra do Senhor. Que nós possamos orar e perguntar, mesmo a pessoa que estiver vendo esse vídeo e quiser saber, orar ao Senhor e perguntar e procurar nossos missionários. E essa é a obra dele. O livro foi traduzido pelo dom e poder de Deus. Em nome de Jesus Cristo, amém. Amém. Para terminar, né? Hoje o nosso debate, nosso estudo, eu vou ler uma citação para vocês do presidente Levy, que fala assim: ao buscarmos o poder do Senhor para a nossa vida com a mesma intensidade de alguém que luta para conseguir respirar quando está se afogando, teremos o poder de Jesus Cristo. Quando o Salvador perceber que verdadeiramente desejamos nos achegar a Ele, quando Ele sentir que o maior desejo de nosso coração é invocar seu poder em nossa vida, seremos guiados pelo Espírito Santo para saber exatamente o que devemos fazer. Então, esse nosso estudo do Vem Segue, né, e que a gente deixa um convite para vocês, para que vocês possam deixar o Pai Celestial e Jesus Cristo como foco da vida de vocês, para saberem o que vocês devem fazer, como fala o presidente Nelson. Então, não se esqueça de dar o like e ativar o sininho, se inscrever no canal, né? E se quiser participar do nosso debate, do nosso estudo junto com a gente, pode comentar ou entrar em contato com nós próprios, nós quatro. Então, esse debate que deixa dizer que é o nome de Jesus Cristo. Amém. Amém.